O vídeo começa com o caçador de interesseira, Eric, que sai da Lamborghini e aborda essa linda garota. Ele elogia ela dizendo que ela está muito bem em forma, com um corpo incrível e pergunta se ela é personal trainer. Ela agradece o elogio e se apresenta para ele e fala que ela malha muito para manter esse corpo em dia. Ele fala que ela está parecendo uma heroína e até parece a Mulher Maravilha. Além disso, ele pergunta o que ela está fazendo ali e ela responde que está indo embora para casa. Em seguida, a Lamborghini chama tanta atenção que o pessoal ali perto começa a elogiar o carro e pede para tirar fotos. Ele fala para ela que seu carro faz muito sucesso por onde ele vai e que já tem ele há 4 anos. A mulher fala que a cor do carro é muito linda e que chama a atenção em qualquer lugar. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e começa a explicar algumas coisas para ela sobre o carro. Na sequência, o YouTube começa a falar de relacionamento e fala que terminou com sua namorada faz poucos dias e que não estava feliz com ela. Além disso, ele pergunta para ela se ela é casada ou tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, que está solteira porque não achou uma pessoa legal ainda que vale a pena. O youtuber elogia ela dizendo que ela é muito linda e que viu ela de longe e decidiu que tinha que falar com ela e que achou que isso seria coisa de destino. Então, Eric fala que está indo almoçar em um restaurante e pergunta se ela não quer ir almoçar com ele. Ela responde que sim e aceita o convite. O youtuber pergunta se ela gostou mesmo do carro e depois dela falar que sim, ele chama ela para entrar no carro para ver melhor a Lamborghini. Lá dentro do carro, eles conversam e combinam em qual restaurante vão almoçar. Papo vai, papo vem e é nessa hora que a pegadinha começa. O amigo do YouTube chega xingando como se fosse o dono do carro. E chega xingando, falando: "Porra, Eric, tô te ligando há 2 horas e você não atende. O que você está fazendo com o meu carro? Falei que em 2 horas era para você me entregar." O youtuber pede desculpas e fala que isso não vai acontecer de novo. O cara fala para ele que não vai mais deixar seu carro com ele porque ele está decepcionado. O youtuber pergunta se pode ir com ele no carro e ele responde que não. A mulher pergunta se o carro era daquele cara e o Eric responde que sim e fala que quis impressionar ela. A mulher fala que não precisava disso porque o carro não faz nenhuma diferença para ela. Além disso, ela fala que eles podem ir almoçar no carro dela. E dessa vez a mulher não foi interesseira. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta. Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta. E ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro.
mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia, dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate, que vai em direção a essa garota e faz sua abordagem. Ele pergunta qual o seu nome e como ela está e tenta se apresentar para ela. Porém, a mulher não pega na mão dele para cumprimentá-lo e já responde de cara que tem namorado. Nate pergunta por que o namorado dela está deixando ela ali no sol sozinha. Ela fala que está indo encontrar com ele e pergunta por que ele está falando com ela com aquela corrente falsa. O youtuber pergunta para ela por que ela tem que ser tão rude com ele e vai em direção à sua BMW i8. E é nessa hora que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela muda de ideia e chama ele para conversar. Ela pergunta se o carro é dele, ele confirma que sim e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, ele pergunta qual o nome dela e dessa vez ela fala que se chama Nicole. E agora a conversa é totalmente outra, porque ela demonstra total interesse em falar com ele. O caçador pergunta se ela já esteve em uma BMW i8 antes e depois dela falar que não, ele chama ela para entrar no carro. Ela fala que o carro é muito confortável e que quer dar uma volta no carro. Nate fala para ela que sem problema. O youtuber pergunta se ela já almoçou e ela fala que não. Então, ele fala que no apartamento dele tem muita comida à vontade e muita bebida. E pergunta se ela não quer ir na casa dele para eles ficarem mais à vontade para conseguirem comida. E o interesse da mulher é tanto no dinheiro e no carro do youtuber e que ela não pensa duas vezes e aceita o convite. Então, Nate pergunta para ela se ela tem mesmo namorado e ela fala que sim, mas isso não importa agora. E além disso, ela fala que já mandou mensagem para ele falando que não vai mais na casa dele. Então, depois de alguns minutos de conversa, ela chega na casa do youtuber. Ela elogia a casa do Nate e fala que ele deve ter muito dinheiro. Nate fala para ela que é dono de uma sapataria e também opera na bolsa de valores e tem uma vida financeira espetacular. Em seguida, ele pega para ela uma bebida e fala que tem um conjunto ali que vai ficar muito sensual nela e fala que vai lá pegar para ela experimentar. Em seguida, ele volta com um conjunto e fala para ela que essa cor combina com ela. Ela fala que o tamanho parece servir nela e vai lá dentro do quarto para experimentar. O vídeo começa com o youtuber Nair Price cumprimentando essa moça e perguntando seu nome, e em seguida ele se apresenta para ela. Na sequência, ele pergunta por que ela está vestida assim e tenta puxar um papo com a garota. Ela fala que gosta de se vestir assim e não é nada demais.
Ele pergunta de onde ela estava vindo e o que ela estava fazendo. A garota responde que estava vindo do shopping e que estava na praça de alimentação. O YouTube, para puxar papo com a garota, pergunta para ela o que ela comeu. Diante disso, a garota responde que comeu fritas com bife. Então, ele pergunta se ela não quer sair com ele ou se pode passar o seu contato. Porém, a mulher fala que não. Então, ele vai pro plano B e caminha até a sua Lamborghini. Na hora que ela vê ele abrindo a porta da Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Os olhinhos dela brilham e o coração dela bate mais rápido e ela vai até ele perguntando se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim e ela fica admirada com o carro e o YouTube pede para tirar algumas fotos com ela. Ela fala que é uma boa ideia e começa a posar para as fotos em frente à nave. O YouTube fala que é um modelo e pergunta o que ela trabalha. A mulher fala que é professora. Ele fala que ela tem que ter muita paciência para lidar com crianças e ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que o convite para sair com ele ainda está de pé, mas se ela não quiser, que ele vai entender. Mas, inexplicavelmente, a mulher aceita o convite dele, dizendo que pensou melhor e por que não. E em seguida, ele abre a porta do carro e ela entra na Lamborghini pensando que vai se dar bem. O YouTube pergunta para ela para onde ela quer ir. E sem pensar duas vezes, ela fala que quer ir para o shopping fazer compras. O YouTube pergunta se ela tem um cartão de crédito, porém ela fala que ele vai pagar para ela. Nia Price fala para ela que ele chamou ela para sair e em momento algum ele disse que ia pagar compras para ela. O YouTube fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e só quer sair com ele por causa do seu carro e do seu dinheiro. Além disso, ele fala que ela nem queria passar o telefone, mas foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia. Ele chama ela de garimpeira de ouro e fala que não vai a lugar nenhum com ela e muito menos pagar compras. A mulher fala que não é interesseira e pergunta se ele está falando sério. O YouTube fala que sim e pede para ela sair do carro, mas ela fala que não vai sair. Então ele dá a volta, abre a porta da Lamborghini e fala para ela vazar. Iniciamos o vídeo com o YouTube Flórida se passando por um morador de rua com uma placa na mão pedindo ajuda. Assim que passa uma garota, ele a aborda pedindo para lhe ajudar. Ela tira $1 e entrega para ele. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e por que está assim. Ele explica para ela que a mulher terminou com ele e o pôs para fora e que ele está sem nada e não tem lugar para ficar. Além disso, ele explica que não é um morador de rua, mas está precisando de uns trocados. Então, ele começa a falar que a mulher é linda e que ela fica muito bonita de preto. A mulher já dá logo uma tirada nele, dizendo que tem namorado. Em seguida, ela fala que tem que ir na loja e se despede dele. O YouTube agradece pelo dinheiro, mas agora que o teste começa. Ele vai rápido até a sua Lamborghini e pega suas roupas, e se troca e fica esperando a mulher voltar. E enquanto a mulher não volta, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like.
O youtuber explica que mesmo se ela for interesseira, ele não vai esculachar ela porque ela pelo menos o ajudou. Assim que a mulher chega perto dele, ela pergunta se o carro é dele. O youtuber fala que sim, que o carro é dele. A mulher fala que achou que ele era um sem-teto. Ele explica para ela que só estava fazendo um experimento social para ver se as pessoas iam o ajudar, mas que ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Em seguida, a mulher pede para tirar algumas fotos com o carro. Quando o YouTube vai pegar o celular dela, ele fala que o relógio dela parece ser muito valioso. Ela fala que ganhou do seu marido e que é um relógio de marca. E em seguida, ele começa a tirar fotos para ela na frente da Lamborghini. Em seguida, depois de tirar para ela as fotos, ele entrega para ela o celular e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. Depois da mulher falar que não, ele a convida para entrar no carro. Dentro do carro, mesmo a mulher tendo dito que tinha namorado, ela pergunta se ele está livre para sair com ela. Porém, ele pergunta sobre o namorado dela, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Nessa hora, o YouTube finge que está recebendo uma ligação que foi dito que ele precisava levar a sua prima para o hospital, porque ela está sentindo dor porque está grávida. Então ele fala para ela anotar o seu número, que eles vão sair no dia seguinte, e ele dá um abraço nela e fala para ela ligar para ele. E assim ele dispensa a interesseira. Começamos o top 3 com o YouTube Kilo abordando essa jovem. Ele pergunta o que ela está fazendo, mas ela não responde. Então ele pergunta se ela vai continuar o ignorando, mas quando ela o responde, ela fala que é casada e que ela não tem nada para falar com ele. O YouTube fala que só estava tentando ajudar e pergunta se ela não precisa de alguma coisa. Ela fala que está bem e que não precisa de nada. Então ele fala que só estava tentando conhecê-la, mas ela fala para ele se enxergar, que já falou que é casada, e manda ele cair fora. Diante disso, o YouTube vai em direção à BMW i8, e é nessa hora que a BMW faz a mágica e os maridos e os namorados desaparecem. E em seguida ela vai atrás dele pedindo para ele esperar e pede desculpas por não ter falado direito com ele. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia e agora quer falar com ele. Ela explica que está um pouco nervosa porque discutiu com seu marido, mas que agora está mais calma para conversar com ele. Então ele a convida para entrar no carro e ela não perde tempo e entra na BMW. Dentro do carro, ele pergunta se o marido dela deixa ela entrar no carro de um desconhecido. Ela fala que o marido dela só está fazendo raiva nela e que ela não tá nem aí pra ele. E além disso, ela fala que está tentando se divorciar. O YouTube pergunta pra ela se ela sabe o que quer dizer Gold Digger, e ela fala que sim. E então ele fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro, porque ela não queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela veio falar com ele. O YouTube fala que não sabe se quer sair com ela. A mulher fala que não é interesseira e não foi por causa disso que ela veio falar com ele. Ela fala que achou ele bonito e que ele também tem um belo carro. Então ele chama ela para ir no seu apartamento e pede para ela colocar o cinto, mas quando ela vai colocar o cinto, ele fala que é zoeira e que ele não sai com interesseira.
Ela fica puta da vida e mete a mão na força dele e sai do carro indignada. E ela acaba se dando mal, mas ela não deixou barato para o YouTube. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E vamos pro próximo vídeo. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O youtuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O youtuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o youtuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o youtuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate. O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir, que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela tá muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela.
Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque para ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala para ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir para casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o YouTuber Nair abordando essa morena para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a morena e fala que ela tá linda demais, e a mulher agradece o elogio. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela responde que não é da conta dele. O YouTuber então pergunta o nome dela e depois dela falar seu nome, ele pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ela responde que não porque ela tem namorado, e ele então fala que só está tentando ser um amigo dela. Ele fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. A garota fala que o namorado dela não gosta que ela fale com estranhos. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do seu carro para eles ficarem mais à vontade. Ela rejeita o convite e sai andando. Sendo assim, o Nair vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do YouTuber, ela não resiste e vem atrás dele com pressa perguntando se o carro é dele. O YouTube responde que sim e fala que esse é um dos seus carros. Ele então pergunta o que ela quer com ele, e depois dela falar que pode passar o telefone para ele, o YouTube questiona, dizendo que ela foi muito rude com ele e não deu nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava tendo um dia ruim e pede desculpas por ter sido rude com ele. O YouTube então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Miami. Ele então fala que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para vir com ele. E ela responde que também está com fome e seria uma boa ideia. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na Lamborghini achando que vai se dar bem com o Nair.
Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde para ele que gosta de ir em bailes. O Nair pergunta se ele fosse o seu namorado, o que ela teria para oferecer para ele. E ela responde que ela é uma mulher extraordinária e é uma ótima companheira. Ele pergunta por que ela não deu bola para ele no início. E ele fala que tem que dizer a verdade, que ela pareceu ser uma interesseira. Ela responde que ela é uma mulher de verdade e que não dá bola para qualquer um e que não é interesseira. O Naya então fala que entendeu e diz pra ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade, que eles podem ficar lá de boa, que tem muita bebida. Ele então fala que ela vai ter que se redimir com ele por não ter dado bola pra ele quando ele falou com ela. A garota fala que vai se redimir com ele sim. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Nate abordando essa loira para aplicar a pegadinha da interesseira. Ele pede licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um Starbucks aqui na cidade. Porém, a garota responde que não sabe informar. Nate pergunta qual é o nome dela. Ela responde que se chama Kyla e Nate se apresenta para ela. Em seguida, o apresentador do canal pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que não passa telefone para estranhos, mas se ele quiser pode pegar o Instagram dela. Ele responde que ela pode bloquear ele no Instagram. Ela fala que talvez sim. Nate então pergunta se ela não vai passar o número para ele e a garota responde que não. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua Lamborghini Urus. E quando a garota vê a nave do Nate, na mesma hora a mágica acontece e ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. Em seguida, ela pergunta se ele quer o número dela. Nate fala que sim, que está tentando conhecê-la. E ele pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo buscar seu filho, mas que ela tem uma babá e ela está olhando ele no momento. A seguir, Nate passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. E dessa vez, sem nenhuma dificuldade. Depois do Nate chavecar ela de todas as formas e a garota dá um maior mole para ele agora que ele está de nave, ele pergunta se ela gostaria de ir com ele no carro para conversarem lá dentro. A garota responde que pode levá-lo no Starbucks que ela conhece na cidade. Nate fala que tudo bem e eles entram na Lamborghini Urus do Nate. Dentro do carro, o youtuber pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela tá solteira. Ele pergunta por que ela não tem um namorado. Ela fala que não gosta de namorados, que prefere ficar solteira porque não gosta de pessoas dizendo o que ela tem que fazer. Nate então pergunta se ele não tem chance com ela. Ela responde que sim, que com certeza ela daria uma chance para namorar com ela. Porém, Nate responde que não namora garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira porque não queria falar com ele antes de ver o carro. Então ela desce do carro sem graça e vai embora sem dizer uma palavra e acaba se dando mal. O vídeo começa com Naya que aborda essa garota e tenta pegar na sua mão, mas ela fala para ele não tocar nela. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que não é da conta dele e que não tem tempo para conversar com ele. Ele pergunta a ela se ele pode pegar o número dela ou seu Instagram, mas a garota fala que não vai passar nada para ele e que ele não faz o tipo dela. Naya então a deseja a ela um bom dia e liga o alarme da Lamborghini. E magicamente, quando ela vê que o cara está de nave, ela volta e vem perguntando se o carro é dele.
Naya confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top o carro dele. A garota fala que agora ele pode pegar o número dela e fala que se chama Keila e se apresenta para o youtuber. Então ela pergunta o que ele quer fazer agora e ele fala que está indo para sua cobertura e pergunta se ela quer vir com ele. E é claro, a garota fala que sim. Então ele pergunta se ela tem um compromisso e ela fala que pode desmarcar. Naya então fala que ela chamou a atenção dele e que ele é novo na cidade e não conhece ninguém. Ela fala que ela pode mostrar para ele a cidade e qualquer outra coisa que ele quiser. Então o youtuber fala que está fazendo frio e que ela deve estar com frio porque está com roupa curta, e fala que eles podem conversar lá dentro do carro que vai ser bem melhor. Então ele abre a porta da Lamborghini e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo para a parte que importa, Naya fala que no início ele tentou falar com ela e pegar na sua mão de forma gentil e só queria falar com ela, mas ela foi grossa com ele, falando para ele não tocar nela como se ele fosse um bandido ou algo do tipo. Ela pede desculpas e fala que não deveria ter agido assim com ele. Naya então fala que ela perdeu pontos com ele por causa disso. Em seguida, a garota pede para ele esquecer disso e que eles podem ir para casa dele agora e ficar de boa. Porém, Naya fala que ele não quer perder o seu tempo com ela porque ela só está interessada nele por causa do dinheiro e do seu carro, e que ela demonstrou ser uma gold digger. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela pergunta se ele está falando sério e o youtuber fala que sim e que não está brincando. Ela começa a pedir desculpas e fala que queria ficar com ele. Mas Naya a rejeita e fala para ela descer do seu carro. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate, que aborda essa moça em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela parece estar bem. A mulher pergunta se ela o conhece e ele responde que está prestes a conhecê-la. Ele pede para falar com ela bem rapidinho, mas ela responde dizendo que tem namorado. Sejam muito bem-vindos ao Lorde TV. E se você já é um grande amigo aqui do nosso canal e gosta de vídeos como esse, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e deixe aquele like sensacional. E vamos começar. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Ela fala que ama Lamborghini e o youtuber fala que acabou de comprar essa Lamborghini e que é uma das suas preferidas. A mulher pergunta se ele é da cidade e ele responde que não, porque acabou de se mudar. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não ia fazer nada demais e pergunta para ele se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que sim e pergunta se ela quer sair para almoçar, e ela aceita o convite e eles entram na Lamborghini. Nate pergunta para ela qual carro seu namorado dirige. E ela responde que ele não tem nenhum carro e não sabe dirigir. Então o youtuber fala que é uma pena e em seguida ele entra no carro. Em seguida, Nate pergunta quanto tempo ela namora e ela responde que já namora faz 4 anos.
Ele pergunta se nesses 4 anos o namorado dela nunca teve um carro. Ela responde dizendo que ele nunca teve um carro e que ele é um perdedor e que ela não gosta muito de dizer isso, mas é a verdade. Além disso, ela fala que está quase se separando dele. Nate fala para ela que não é só porque ele não tem um carro de luxo que ele é um perdedor. Ele pergunta para ela por que ela foi tão rude com ele no início. Ela responde que ele se aproximou dela de uma vez e que ela ficou com medo. Nate pergunta para ela se ele não tivesse esse carro, se ela estaria falando com ele, e ela responde que sim, porque resolveu falar com ele espontaneamente. Ele fala que acha que ela é uma interesseira, porque antes ela o ignorou e depois que viu seu carro, veio falar com ele só por interesse na Lamborghini. Ele fala que é para ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. Ela pergunta se ele está expulsando ela do carro e ele responde que sim e manda ela sair. Ela sai nervosa, mas acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com o caçador de interesseira John, que chega abordando essas duas garotas. Ele pergunta como elas estão e se apresenta para elas, e em seguida ele pergunta se pode pegar o telefone delas. Porém, as duas garotas respondem que tem namorado. Ele fala que só está tentando conhecer elas e pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram delas. Mas, novamente, elas falam que não porque não acham uma boa ideia. Então, o YouTube se despede e vai em direção ao seu Corvette C8 na cor vermelha. Elas ficam observando de longe, mas na hora que elas veem que o carro é dele, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, as duas se levantam e vão atrás dele, perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim e pergunta se elas gostam. Depois delas falarem que adoraram o carro, ele fala que o carro dele é muito rápido e pergunta se elas já andaram num carro desses. A moça de roupa cinza fala que não, mas adoraria andar no Corvette. Para impressionar ainda mais as mulheres, ele fala que é empresário e que aquela Lamborghini ali do lado também é dele. Ele fala que está na cidade por poucos dias e que quer se divertir e ficar à vontade. E pergunta se elas querem sair com ele. E como a mágica já está feita, as duas falam que gostariam de sair com ele. Nessa hora, ele mostra para elas o carro e explica que esse carro é o modelo mais novo do Corvette. Depois de um papo descontraído, é nessa hora que o teste começa. Ele fala que tem que falar a verdade porque o carro não é dele e só falou que era seu porque ele queria ter uma chance com elas. As duas garotas começam a questionar por que ele fez isso e fala que ele não vai conseguir nada com elas desse jeito. O YouTuber pede desculpas e fala que era por um motivo nobre, porque ele gostou mesmo delas e queria sair com elas. As duas mulheres decepcionadas vão andando e voltam para o lugar que elas estavam sentadas. O YouTuber até tenta convencer elas a saírem com ele, mas sem o carro e não tem nenhum sucesso. Mas é nessa hora que ele resolve dizer que estava brincando e que o carro realmente é dele. Então ele chama elas para saírem e fala que era só uma brincadeira. E como o interesse das duas não tem limite e nem vergonha na cara, elas vão com ele novamente até o carro para saírem com ele. E ele não quis saber se elas são interesseiras e vai passar o cerol. Top 2: Blue Ice e seu Corvette C8. Nesse vídeo, uma mulher chega perto do Corvette C8 do caçador de interesseira Blue Ice e começa a tirar fotos como se o carro fosse dela.
Até que o youtuber Blue Ice chega e fala para ela que ela deveria estar tirando fotos de outros carros e outras coisas. A mulher pede para ele dar licença e pergunta quem ele é. Ele se apresenta e fala que é só um trabalhador de obra aqui perto. Em seguida, ele pergunta se ela gostou do carro dele, mas a mulher não acredita nem um pouco que o carro é dele e pergunta como um simples trabalhador de uma obra ia ter um carro desses. O youtuber fala que o trabalho dele dá muito dinheiro e que ele tem vários outros carros de luxo e coleciona carros. E fala que ele não é só um funcionário da obra, e sim um gerente de projetos. A mulher não acredita e fala que ele está assediando ela e fala que vai chamar a polícia. O youtuber fala que não precisa disso e que ele vai provar que está falando a verdade. Ele vai até o carro e abre a porta do Corvette. A mulher muda seu comportamento e pede desculpas, falando que foi muito rude com ele. Ele responde que está tudo bem e pergunta se ela não quer sair para dar uma volta com ele. Ela logo aceita o convite e diz que sim. Então Blue Ice pede para ela que antes ela tem que fazer uma coisa. Pede para ela colocar o colete dele e cavar a terra com a pá. A mulher, sem perceber que está sendo trollada, faz tudo o que ele pediu pelo interesse no carro. E quando ela já está dentro do carro, ele pede para ela sair que ele tem um presentinho para ela. Ele pede para ela segurar a faixa e abrir lentamente e ler o que está escrito. Quando ela vê que está escrito que ela é uma interesseira, ela empurra o youtuber e começa a ficar com raiva. O youtuber fala que ela é uma garimpeira de ouro e fala que não vai a lugar nenhum com ela. A mulher fica furiosa e tenta bater com a pá no youtuber. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Melry, ele pergunta aonde ela vai. E ela responde que está indo pegar um Uber. Ele então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele agora. E ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta por que ele não está aqui com ela. E ela responde que o namorado dela está trabalhando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que é melhor não. Ele então se despede, aperta a mão dela e vai em direção à sua Lamborghini. E na hora que ela vê que o cara está de Lamborghini, ela não resiste e vai na mesma hora atrás dele. Ela então fala que aprecia o que está acontecendo. O Nai fala que não entendeu e pergunta o que ela quer dizer. E ela responde que se ele quiser chamar ela para eles saírem para beber, que ela ia aceitar. Mas o Nai questiona dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que estava apenas jogando com ele e que não tem namorado. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma. E ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele, ainda mais que não quis passar o seu telefone. Em seguida, ela responde que isso não é um problema e dessa vez ele passa o telefone para ela anotar o seu número sem nenhuma dificuldade. E essa é uma mágica de quem tem uma Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. Ele então pergunta por que ela estava mudando de ideia, e ela fala que viu que ele tem muito potencial. Ele então pergunta se ela está jogando com ele ainda, e ela fala que não, que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o Nai chama ela para entrar na sua Lamborghini, e ela não perde tempo e entra com ele na sua máquina.
Porém, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance e disse que tinha namorado. E ela fala que achou que no início ele não tinha nenhum potencial. O YouTube então fala que ela foi muito desleal com ele e que ela é uma garimpeira de ouro e mostrou ser uma interesseira. Ele fala para ela descer do carro porque ele não viu nenhum potencial nela e não sai com mulher interesseira. Ela desce do carro achando ruim e falando que ele está perdendo, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele começa mexendo no lixo e pergunta a essa garota se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que não tem dinheiro com ela agora. Ela fala que o cachorro dele é muito bonito e pergunta qual o nome dele. O Nate fala que o nome dele é Rocco. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela fala para ele que se chama Grace. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Baia. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. Ele responde que ele veio para cá para ser um ator, mas que não deu muito certo e ele acabou vindo parar nas ruas. Em seguida, o Nate fala que ele e seu cachorro estão há 3 dias sem comer nada. Ela fala que está indo no Starbucks e pergunta se ele quer alguma coisa de lá. Ele responde que gostaria de um frasco de água e quem sabe uns sanduíches, e pergunta se teria como. Ela fala que sim, que vai trazer tudo para ele e que vai ajudar com o que ela puder. O Nate agradece ela. Em seguida, ela fala para ele esperar que ela vai trazer para ele os lanches. Na sequência, ela volta com 2 frascos de água e 2 sanduíches para ele e o seu cachorro. Ele agradece tudo que ela fez e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ele fala que sua ex-esposa terminou com ele e ficou com todo o seu dinheiro, e que ele veio para cá e acabou se dando mal, e agora ele está na pior. Graças a ela, ele está tendo um dia excelente. Em seguida, ela passa para ele um envelope com $3.500 e fala que é para ajudar ele a se recuperar. Nessa hora, o Nate agradece ela pelo dinheiro e dá um abraço nela e fala que ela é muito especial e generosa. Mas em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela porque ela foi muito legal com ele. Então ele passa para ela o envelope que ele estava segurando com o dinheiro e fala que não precisa do dinheiro e agradece ela pela boa vontade. Na sequência, ele fala que é um youtuber famoso e mostra a câmera para ela que está gravando e fala que é um teste social. E mostra para ela seu carro e eles entram no carro dele. Dentro do carro, ele explica tudo para ela e fala que foi um prazer conhecê-la. Então eles conversam algumas coisas e ela fala que tem que ir embora, e o Nate agradece e fala que ela é uma ótima pessoa. E temos uma garota que foi muito gentil e passou no teste do Nate. O vídeo começa com Joel elogiando o cabelo rosa da garota. Ele pergunta qual o nome dela e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o elogio de Joel e fala que se chama Ashley. Em seguida, Joel fala que gostou do estilo dela. Além disso, ele fala que ela é muito alta e pergunta se ela pratica algum esporte. A mulher fala para Joel que joga softball. Na sequência, Joel pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado. E a garota responde que sim, que ela tem namorado. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos. E a mulher responde que já faz mais de 2 anos. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela.
Ela responde que não passa telefone para estranhos. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e a garota fala que é melhor não. Joel fala pra ela que só está tentando conhecer pessoas novas e gostou muito da beleza dela e queria fazer amizade com ela, mas ela responde que já disse que é comprometida. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e ela fala que não o conhece e está indo embora porque está com pressa. Joel se despede e vai em direção à sua Lamborghini. A mulher que havia o rejeitado agora volta perguntando qual é mesmo o nome dele. Joel então questiona por que ela esqueceu seu nome e ela dá uma desculpinha esfarrapada e pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim, que é um dos seus vários carros de luxo. O YouTuber questiona e pergunta por que agora ela quer passar o seu número. Ela responde para eles se conhecerem melhor. Joel pergunta sobre o namorado dela e ela diz que não tem namorado, mas ele diz que ela tinha dito que tinha namorado. Ela fala que disse aquilo porque não estava interessada. Joel pergunta se agora ela quer ficar com ele. E ela fala que eles podem sair para dar uma volta e se conhecer melhor. Em seguida, Joel fala que até queria sair com ela, mas que só tem um probleminha. A garota pergunta qual é. Ele fala para ela que ele não sai com mulher interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele entra dentro do carro e fala para ela ter um bom dia e sai acelerando sua Lamborghini. E a garota acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Naya Price dando um oi para essa garota e pedindo para ela esperar. Ele chega dizendo que achou ela linda demais e pergunta o nome dela e se apresenta. Ele fala que se chama Naya. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que faz questão de abastecer para ela porque ele é um cavaleiro. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que acabou de se mudar para Miami para ajudar o seu irmão com o bebê dele. Naya fala que já esteve em Miami, que é uma cidade muito boa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E depois dela responder que não, ele pergunta por quê, pois ela é muito linda. Então ele pede para ela passar o seu telefone. Na sequência, ele elogia o corpo dela e fala que ela é muito atraente. Ela fala que é tudo natural. Naya fala que ela está de parabéns, mas também não vê nenhum problema quando a mulher quer colocar algo a mais para ficar mais bonita. Na sequência, ele fala que gostou dela e que gostaria de continuar a conversa dentro do carro. A garota topa, então eles vão andando até o Corvette do YouTube. A garota fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e fala que é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Então, dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela responde que há 6 meses. Depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele começa a tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette e a garota capricha nas poses. Em seguida, ele mostra para ela a câmera e fala que ele caça garimpeira de ouro e que ela não é interesseira, e foi muito agradável e gentil com ele. Ele fala que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal, e no final ele chama ela para entrar no carro para dar uma volta com ele.
O vídeo começa com Kylie, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda!" Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kylie caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kylie responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kylie então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kylie fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kylie então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele e pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele e o mesmo responde que nunca disse que não era dele. Mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kylie fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa. E pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem, que ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kylie. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.